E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil em animes. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje, a pedido de vocês, vamos conversar um pouquinho sobre o Hollow do Ichigo. Da onde surgiu, como é que surgiu, por que é tão poderoso, né? Então no vídeo de hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem que é o Hollow do Ichigo. Bem pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu tenho duas boas notícias para trazer para vocês, Bleachers aí, né? Primeira, o mangá 686.4 do final alternativo está pronto. O Rafael terminou essa obra-prima. Talvez aí no sábado ou no domingo já tenha aqui o resumo explicando o capítulo, como foi, que rolou lá no inferno, né? O que tá rolando as tretas lá no inferno com Aizen. Qual que é o passado do rei, né? E outras coisas que vocês vão ficar sabendo aí nesse final de semana. E a segunda notícia que eu tenho boa para trazer para vocês é que o nosso final alternativo vai virar anime, né? Para quem não viu, olha aí como é que tá ficando bem legal. O dublador do Ichigo tem quase 100% da voz do dublador oficial aqui do Brasil. Pessoal, a gente vai fazer uma introdução explicando como foi a guerra dos Quinches até chegar no nosso final alternativo, para não ficar aquele buraco vago, né? Então a gente vai fazer uma leitura ali, uma apresentação de como foi essa guerra Quinch, né? Com as partes animadas e vai ficar bem legal. Mas vamos lá, pessoal, no vídeo de hoje que nós vamos conversar um pouquinho sobre o Hollow do Ichigo. Da onde que surgiu, por que é tão poderoso, né? Por que apareceu assim do nada, né? Bem, o Ichigo, para começo de conversa, não é o primeiro protagonista que tem monstros, digamos assim, entre aspas, dentro do corpo, né? Não é o primeiro protagonista que depende de alguns poderes extras para lutar. Bem, mas o Ichigo, assim como os outros animes ou mangás, tem uma explicação lógica para isso. Só que no anime Bleach, onde terminou até o episódio 366, não tem uma explicação do porquê o Ichigo tem esse poder, da onde que veio esse poder, né? A gente sabe que tem ali esse poder Hollow, que ele é muito poderoso, faz parte do corpo dele, faz parte da alma dele, mas o porquê dele estar ali, a gente não sabe. Bem, na Guerra dos 1000 Anos, né, que teve somente no mangá, explica isso e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Bem pessoal, o Ichigo, quando ele descobre esse poder, que é lá no episódio 39, quando é apresentado a primeira vez para ele, parece um Ichigo ao contrário dele, digamos assim, né? De cores ali diferente dele, com o olho amarelado e que tinha, digamos assim, um sentimento totalmente diferente do Ichigo, né? Um sentimento Hollow mesmo, né? Era um sentimento de luta, de vencer, de matar, que eram os sentimentos do Hollow do Ichigo e é apresentado para ele ali. Toda vez que o Ichigo passa por um momento de desespero, ou seja, está sendo derrotado, ele vem e assume o lugar do Ichigo, porque a alma dele está fraca. Então ele consegue, de certo modo, né, possuir o corpo do Ichigo e defendê-lo. E quando ele está no corpo do Ichigo e começa a defendê-lo, o seu poder é bem maior que o poder do Ichigo naquele exato momento ali. Não é só nesse momento que a gente fica conhecendo esse Hollow do Ichigo, que eu vou chamar ele de O Branco, e vocês vão entender aqui por quê. O Branco, toda vez que aparece, quando o Ichigo está sendo derrotado, mas também ele consegue assumir a forma do Ichigo, possuí-lo, quando o Ichigo está mentalmente fraco. Por exemplo, quando o Ichigo encontra a primeira vez o Ulquiorra e também o Yami, que vieram até Karakura para absorver algumas almas e estudar, analisar na verdade o Ichigo, o Ulquiorra veio a pedido do Aizen, naquele exato momento o Ichigo fica perdido mentalmente por causa que eles têm uma Zanpakuto e tal, e ele não sabe o que está acontecendo, e naquele exato momento também o Branco começa a possuir o Ichigo. No desenrolar do anime, o Ichigo é obrigado a aprender a usar esses poderes em forma de máscara. Então ele passa a treinar e a usar esse poder magnífico, né, que é o poder Hollow dele. Mesmo o Ichigo dominando esse poder, né, quando ele vai lutar contra o Ulquiorra e é derrotado, e ali naquele exato momento o Ichigo não tinha muito o que fazer, desperta-se mais uma vez o Hollow interior do Ichigo, mas dessa vez
digamos que seja a fase final, né? A última fase de evolução do seu Hollow interno, que é aquela forma como se fosse um Vasto Lord que derrota o Ulquiorra. Bem, até aí, para quem acompanha o anime, sabe muito bem do que eu estou falando. É um poder que, conforme o Ichigo vai evoluindo, evolui também com o Ichigo e cuida dele de certa forma. E sempre quando o Ichigo tá com problemas mentalmente para lutar ou a ponto de ser derrotado, vem e ajuda o Ichigo. Mas descer da onde veio esse poder? Bem, pra gente saber de onde veio esse poder, a gente vai ter que voltar em um flashback, né, que conta na Guerra dos Mil Anos. É o seguinte, pessoal, Aizen já fazia experiências de rolificação, né? O que Aizen faz? Há muito tempo atrás, Aizen já tramava por trás de todo mundo na Soul Society. E o objetivo de Aizen sempre foi ter poder, ser poderoso e transcender poderes de Shinigami e Hollows. Então, ele fazia algumas experiências e dentro delas era a rolificação. O Aizen cria a partir de vários almas Shinigamis um Hollow especial, né, que se chama o Branco. Apesar de ele ter um aspecto branco, ele tinha uma aura negra, ele era um Hollow muito poderoso. E ele pega com esse Hollow, vai até Karakura e começa a atacar outros Shinigamis, testar a sua experiência, né, que ele criou. Ele junto com o Gin e também lá com o Tosen. Começa a testar, né, esse poder em Karakura. Só que alguns Shinigamis começaram a morrer e o pai do Ichigo, que era capitão da 10ª divisão na época, acha meio suspeito essas mortes, muitos Shinigamis morrendo. E sempre quando o Aizen usava esse Hollow poderoso, né, chovia em Karakura e os Shinigamis eram dizimados, derrotados. E a Soul Society não sabia o que estava acontecendo. Então o pai do Ichigo vai até Karakura tentar descobrir o que está acontecendo e lá ele dá de cara com esse Hollow aí que vocês estão vendo, muito poderoso. E ali eles começam a travar uma grande luta. O Ishin, antes mesmo de poder usar a sua Bankai na luta contra esse Hollow poderoso, Aizen, camuflado, vai lá, corta Ishin para ele não poder usar a sua Bankai e derrotar a sua experiência, né? Mesmo assim, o pai do Ichigo estava levando a pressão ali desse grande, poderoso Hollow, né, que apesar de não ser de uma alma humana e sim de várias almas Shinigamis criado pelo Aizen, diferentemente dos Hollows que são almas humanas que morrem, são condenadas tal, e vai pro Eco-Mundo, esse não, esse era especial, foi feito pelo Aizen por várias almas de Shinigamis. Nisso, ali por perto, moravam os Quinches, né, que naquele momento era o pai do Ishida, mais a mãe do Ichigo, que é a Masaki. Eles estavam prometidos de casamento, estavam assim. E Masaki percebe que tem dois grandes forças lutando. E ela sabia que um deles era um Shinigami. E ela viu que esse Shinigami estava lutando com algo muito poderoso. Então Masaki diz que vai ajudar esse Shinigami. A família do Ishida é contra. Mesmo assim ela vai tentar ajudar esse Shinigami. Chegando lá, ela se depara com uma luta do Ishin contra esse O Branco criado pelo Aizen, e o Aizen só na espreita vendo lá eles lutar e vendo o que está acontecendo. Nisso ela dispara em direção do O Branco, né, que é a experiência de Aizen, e ele esquiva e o Ishin grita para ela se afastar, para tomar cuidado, e ele morde a Masaki. Masaki abraça aquela experiência e derrota com um belo tiro na cabeça, né? Bem, pessoal, o problema é o seguinte, a partir da hora que a Masaki foi mordida, ela foi, digamos assim, ela pegou o vírus desse Hollow. E esse Hollow foi para dentro do corpo dela. Nesse exato momento, o Tosen fica indignado por uma Quinch destruir a experiência dele, queria derrotar, matar os dois que estavam ali naquele exato momento, que era o Ishin e Masaki. Aizen é contra e diz, não, o que tá por vir é melhor ainda, né? Que Aizen sabia que, de certa forma, Masaki ia ser, digamos assim, morta ou possuída por esse Hollow que mordeu ela, por essa experiência dele que mordeu ela, né? Ia infectá-la, porque ela é uma Quinch, e Quinch não pode ser de forma alguma infectada por Hollow, ele morre, né? Sua alma é consumida, ele não tem defesa contra Hollows, né? Então, Urahara aparece naquele exato momento e propõe ao Ishin, pai do Ichigo, selar
esse poder dentro da Masaki. E em troca disso, ele usaria os poderes do Ishin, pai do Ichigo, para selar esse poder dentro da Masaki. Né? O Ishin não pensa duas vezes, fala que salvou a vida dele e aceita. Né? O Urahara naquele exato momento fica, ó, então tá bom, né? Então, esse poder é selado dentro da Masaki. Né? E o Ishin, né, a partir daí, começa a viver com ela como um humano normal, através do Urahara, que fornece um Jigai para o pai do Ichigo viver como um humano, e os poderes dele selando essa criatura dentro da Masaki, para ela não morrer. Bem, quando o Ichigo nasce do fruto dos dois ali, isso é passado para o Ichigo, né? E se funde com a alma do Ichigo, que é uma alma Shinigami e Quinch. E esse poder faz parte, digamos assim, de todo o poder do Ichigo, que é o poder puro do Ichigo, é o poder Shinigami, né? Todo mundo sabe que os poderes Quinch, na verdade, pertencem ao Rei Quinch, e quando ele quisesse, ele poderia pegar a hora que ele quisesse, assim como ele conta no mangá. Então essa experiência, o branco do Aizen, se funde a alma do Ichigo, por isso que ela é tão poderosa, por isso que no anime mostra aquele poder overpower, né? Que todo mundo gosta, que eu gosto, vocês gostam, né? Aí tá toda a explicação lógica do Ichigo ter esse grande poder. Bem, pessoal, lá no futuro, né? Em outro vídeo eu vou explicar aqui melhor, a gente descobre que a verdadeira Zangetsu do Ichigo é esse poder Hollow interno do Ichigo, que a gente chama aqui de O Branco. Então, pessoal, essa é basicamente a história do porquê que o Ichigo tem esse grande poder. Não foi inventado do nada, não. Kubo deu uma boa explicação dos poderes do Ichigo e essa foi bem explicada, por sinal. A gente fica sabendo por que é tão poderoso assim esse Hollow interno do Ichigo. Então, pessoal, gostou do vídeo? Não deixe de deixar aquele like e escreva aqui nos comentários qual o próximo vídeo que você gostaria de saber do universo Bleach, né? Tem bastante teorias aí que não foi muito bem explicada no mangá, a gente pode trazer aqui para vocês sobre Bleach. E não perca aí, para quem não assistiu ainda o nosso trailer do final alternativo, vou deixar aí no final do vídeo, assista lá, ficou bem bacana, né? E não perca, é claro, o nosso final alternativo chegando agora nesse final de semana, ó, 27 páginas. Com muita história. Bem, pessoal, estou indo e banca aí, galera. Tchau. A batalha final começa agora.